noite, tudo bem com vocês? Olá, Mirella, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Então, estamos chegando no 6º dia da jornada Empatia nos Negócios. Essa é a segunda semana de conteúdo. A primeira semana foi muito gostosa de estar fazendo e a gente resolveu continuar essa semana. Então, para quem não me conhece, eu sou Flávia Tchatcha. A minha missão é ajudar as empresas a inovarem e entregar produtos e serviços memoráveis para os seus clientes. Eu sou especialista em Design Thinking e experiência do usuário e desenvolvo mentorias, cursos, workshops, sempre com essa linha do desenvolvimento centrado no ser humano. Eu tenho doutorado em ergonomia e conforto, especialização na área de gestão da inovação e também fiz cursos livres na ESPM sobre neurociência aplicada ao comportamento do consumidor. E eu criei essa jornada justamente para compartilhar um pouquinho com vocês dessa minha filosofia de vida, que é levar a empatia para os negócios. Então, como que a gente pode se conectar melhor com os nossos clientes, parceiros, funcionários, e com isso ter uma conexão melhor com eles, identificar necessidades mais cedo, validar a sua proposta de valor, o seu produto, com essa proximidade, com essa conexão que a gente consegue ter quando a gente está mais presente no dia a dia desses nossos clientes, funcionários e parceiros. E hoje a gente tem um tema muito bacana. A gente vai falar sobre inteligência emocional, um caminho para a empatia. E eu queria, primeiro agradecer a Camila e a Angélica, da Vida com Significado, por aceitarem o desafio de estar aqui comigo hoje e compartilhar um pouquinho do conhecimento delas. Então, eu queria apresentar a Camila Lisboa. Boa noite, tudo bem, Camila? Tudo bom, Flávia? Tudo ótimo, obrigada por aceitar o convite. Se você puder se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho do que é a vida com significado pra gente. Primeiro a gente Por agradece, favor. Angélica, a gente agradece o convite, né? A gente tem acompanhado a sua jornada, o seu trabalho e tem sido muito rico. Tenho certeza que deve estar ajudando muitos empreendedores que te acompanham. Então, eu sou psicóloga e junto com a Angélica a gente transformou um desejo, uma vontade de trazer tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente traz na nossa jornada profissional e pessoal para as pessoas e para as empresas. Então, a gente criou esse ano Vida com Significado. É um projeto que vem se estruturando, vem tomando corpo, mas com a intenção e com o objetivo de apoiar tanto pessoas como organizações para transformar, entender o que ele pode fazer melhor para o seu negócio, sempre pensando no desenvolvimento humano como um objetivo principal ali do nosso trabalho. E a gente está aqui hoje, então, para falar um pouquinho sobre a inteligência emocional e como ela pode ajudar no processo de empatia e conexão com os clientes, com os empreendedores, das pessoas que estão aí com você no seu objetivo, na sua jornada. Ai, que legal, fico muito contente. A Angélica, ela vai se apresentar depois? Como que a gente pode fazer? Sim, a gente separou um conteúdo para trazer, então eu vou falar um pouco do que eu preparei, saio para ela entrar em cena e trazer um pouco dos conceitos e ferramentas que a gente separou para vocês. Ah, que legal. E eu lancei uma pergunta, aqui no Instagram, no Stories, para saber se as pessoas conheciam o que era inteligência emocional, e eu fiquei bem contente com o resultado.
né? A maioria das pessoas respondeu que sim, que conhece o que é, mas mesmo assim eu acho que é bom a gente explicar direitinho, né? Conceituar. É um termo que foi muito divulgado a partir do livro de Daniel Goleman, certo? Mas que eu acredito que já existia antes na psicologia. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é inteligência emocional, por favor. Tá bom. Bom, a gente parte do pressuposto de que pesquisas indicam que 58% do desempenho de uma pessoa ela está relacionada diretamente com a inteligência emocional. Então, esse é um número muito alto para a gente deixar de lado, né? A gente tem que entender o que é inteligência emocional e a base disso tem que partir do autoconhecimento. Então, Daniel Goleman, que é o pai, né, da inteligência emocional, ele diz que a pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue reconhecer as suas emoções, ela consegue criar motivações para si mesmo com todos os percalços e obstáculos do dia a dia. Essa pessoa que tem a inteligência emocional desenvolvida, ela consegue impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar. Então, ela consegue baixar a ansiedade porque ela se conhece muito bem e entende das suas emoções, para naquele momento que ela precisa, ela poder pensar, raciocinar antes de oferecer uma resposta, antes de tomar uma decisão. Ela tira toda a carga emocional que existe nas situações do dia a dia, né, nos contextos que ela está envolvida, para conseguir responder melhor aquela determinada situação. E aí, Flávia, pensando ainda em inteligência emocional, nós temos 4 pilares, né? O Daniel Goleman divide a inteligência emocional em 4 pilares que eu vou contar um pouco para vocês de forma muito rápida, mas que a gente consiga depois trazer para uma reflexão para entender quais são os pilares que eu preciso fortalecer, quais os pilares que eu mando muito bem, para eu poder entender como que eu estou com a minha inteligência emocional. Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento. É a capacidade que eu tenho de me conhecer, de entender como eu funciono. Eu sei quais são os meus gatilhos emocionais, então eu sei quais são as situações que possivelmente uma emoção vai aparecer e eu preciso entender direitinho esse conceito, nessa situação, para eu lidar melhor com ela. Essa é uma competência pessoal. O segundo pilar é o de autogestão. Qual que é a forma como eu lido e como eu gerencio os meus sentimentos? Então, eu preciso entender quais são os sentimentos, para depois eu entender como que eu vou lidar com esses sentimentos no dia a dia. Eu consigo pensar antes de agir. Eu preciso pensar, raciocinar antes de dar uma resposta, antes de tomar uma decisão. Então, são 2 pilares ligados a competências pessoais. Eu comigo mesmo e como eu gerencio essas emoções. O terceiro pilar é o pilar da empatia, que está muito conectado com o teu negócio, né? Com a tua causa. Sim. Como que eu enxergo o outro, né? A empatia é a capacidade de eu sentir como o outro sente. Então, como que eu vejo o outro? Como que eu percebo o outro? Eu conheço o meu cliente, né? Se a gente for levar para o empreendedor que pode estar ouvindo a gente agora, eu conheço os meus clientes, eu consigo me conectar com eles, eu consigo criar essa empatia. Esse é o terceiro pilar, que tem a ver com a competência social. Aí já sou eu lidando com a outra pessoa, um possível cliente, uma outra pessoa que eu interajo no meu dia a dia. E o quarto pilar é o pilar da gestão do relacionamento. Eu vou entender como o outro sente, como ele percebe aquelas emoções, e eu vou entender como eu lido com esse outro, com o meu cliente, por exemplo, né? Então, eu consigo me relacionar com esse cliente, como é que está esse pilar para que eu consiga criar a empatia, a conexão necessária para ter um relacionamento importante com essa pessoa. Então, a intenção desses 4 pilares é eu fazer uma autorreflexão para entender se eu me conheço bem,
para eu entender onde eu preciso melhorar em relação aos meus sentimentos, às minhas emoções, se eu entendo e reconheço essas emoções, se eu tenho consciência delas, porque isso é fundamental para eu lidar bem com esse dia a dia, se eu percebo o outro de forma genuína e se eu me relaciono bem com ele. Então, são 4 pilares importantes para a gente refletir e entender onde eu estou caminhando muito bem, aonde eu preciso melhorar, quais são os sentimentos que mais impactam no meu dia a dia e na minha relação com o outro, para eu me fortalecer como pessoa. A base da inteligência emocional é eu me conhecer, é o autoconhecimento, para a partir daí eu conseguir lidar bem com o outro e conseguir fazer as conexões necessárias. Porque o reflexo das nossas atitudes e comportamentos no dia a dia, elas são imediatas, né? Então, ali num determinado momento, eu tenho que conseguir trabalhar com a minha inteligência emocional para não responder no calor da emoção, né? A emoção, ela vem e muitas vezes eu não domino a emoção, mas eu domino o comportamento, a ação que eu vou ter mediante aquele sentimento, aquela emoção que eu tenho. Então, tudo isso a gente precisa ter muita consciência, elevar o nível de consciência dessas emoções todas que estão ali dentro da gente, e não tem jeito, a gente vai ter que trabalhar com elas da melhor forma para eu poder lidar bem com o outro, com as relações que eu tenho no meu dia a dia pessoal, no meu dia a dia de trabalho, nos negócios que eu vou criar e na minha relação com o cliente, com as pessoas que eu me envolvo no dia a dia. Para fortalecer essas ações e potencializar os resultados que eu busco, eu preciso ter foco no agora. Então, o que é isso, né? Por exemplo, a gente está aqui agora batendo um papo, o quanto que eu estou vivendo esse momento presente, né? O quanto eu estou focada com as minhas emoções focadas nesse momento presente. Muitas vezes, eu posso estar com o meu pensamento, as minhas emoções numa situação passada, em algo que aconteceu, que de repente teve um impacto importante na minha vida, mas que me tira desse momento presente. Ou eu posso estar pensando numa situação futura, que isso aumenta meu nível de ansiedade e de repente me tira do foco total desse momento presente. De repente eu estou pensando numa reunião importante que eu vou ter amanhã, numa decisão importante que eu preciso tomar, e isso acaba me tirando o foco desse momento presente. E tem um conceito que a gente traz, Flávia, que chama-se ativação reticular. O que é isso, né? O que é... Nossa, esse nome é difícil, hein? A gente foi estudar, porque eu e a Angélica, a gente tem estudado bastante sobre as emoções, a inteligência emocional, os impactos no dia a dia de trabalho, e a gente se deparou com esse conceito que a gente achou muito interessante, que é um conceito que vem da capacidade que o cérebro tem de filtrar as informações e as emoções. A neurociência e os estudos do cérebro moderno explicam que a gente consegue programar nossa mente para ter foco, para entender o que preciso fazer agora. E hoje em dia, acho que você concorda comigo, que a gente tem muita informação, né? A informação a todo momento, uma chuva de informações muito grande. E que se a gente não programar o nosso cérebro para filtrar essas informações, para focar naquilo que a gente precisa agir e entregar, né, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tem uma dispersão muito grande. Então, a gente traz esse conceito da ativação reticular, que é uma potencialidade do nosso cérebro que a gente consegue exercitar para trabalhar melhor a nossa prioridade, o nosso foco. Então, eu vou sair de cena um pouquinho, vou deixar você com a Angélica, que ela preparou alguns conceitos e ferramentas para compartilhar. Acho que travou, Camila. Voltou? Voltou. Eu
vou sair um pouquinho de cena, então, vou deixar você com a Angélica, que também traz um complemento de conceitos e ferramentas para a gente continuar o nosso bate-papo. Daqui a pouquinho eu volto. Tá, mas antes deixa eu só ver se a gente entendeu bem. Então, você está falando que essa ativação reticular, ela ajuda a gente, então, a estar mais presente e focar naquilo que a gente tem para fazer, certo? Então, se a gente Sim. trouxer aqui para o momento que a gente está de quarentena, né, num primeiro momento houve aquela ansiedade, aquela enxurrada de informação, né, e aquilo foi, eu percebi que, pelo menos em mim, né, drenou muita energia, né? Aí agora Sim. que a gente está já aí um mês e pouquinho nessa nova toada, agora é importante também a gente focar onde a gente quer chegar, né? Não dá para Sim. ficar também recebendo tanta informação e patinando. Trazendo para esse cenário que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas tendo que trabalhar em home Sim, office, que levou o trabalho para casa, né? Outras sim, continuam trabalhando, mas tendo que cuidar, trabalhando normalmente, mas tendo que cuidar muito de todas as questões de segurança e saúde para evitar que ela se contamine, né? E com todo o entorno que mudou, né? A gente tem uma enxurrada de informações verdadeiras e informações que não são verdadeiras na internet. A gente tem um monte de questões que a gente trouxe para dentro de casa quando a gente trouxe o trabalho. Então, a gente tem o nosso dia a dia de casa, os nossos filhos em casa 24 horas do tempo. Então, o trabalho ele se misturou com o nosso dia a dia, que era muito bem definido e detalhado na nossa rotina. Né? Então, a gente traz o conceito de ativação reticular para tirar essa dispersão que esse dia a dia e essa adaptação talvez traga para as nossas atividades e que a gente consiga focar naquilo que é prioridade. A Angélica vai trazer um pouco das escolhas das nossas batalhas. Né? Então, eu vou deixar um pouquinho para ela dar continuidade nessa atividade, mas o que é mais importante deixar aqui como mensagem eu preciso focar naquilo que eu tenho que fazer. Então, a gente vai fazer uhum, isso com muito exercício, muito foco e disciplina para conseguir tirar aquilo que vai me dispersar, para aquilo que vai tirar o meu foco, para conseguir fazer aquilo que é preciso para o meu negócio, para o meu dia a dia, para as minhas atividades. Então, é uma potencialidade do nosso cérebro que, unindo com ferramentas que a gente tem de disciplina, de planejamento das atividades, a gente consegue trazer para executar aquilo que precisa ser feito num cenário onde a gente tem muita dispersão, né? Muitas preocupações e muitas situações adversas que podem acontecer. Então, eu vou deixar você com a Angélica agora, para ela trazer um pouco para complementar o nosso bate-papo, depois eu volto para a gente falar um pouquinho mais. tá ok. Até daqui a pouco, Camila. Enquanto a Angélica não entra, quem está ao vivo podia falar um pouquinho, né? Quais são as batalhas que vocês estão enfrentando agora aí na quarentena, né? O que vocês querem colocar energia para colocar objetivo e atingir os resultados? O que vocês estão fazendo agora? Enquanto a Angélica não entra. Vai escrevendo aí pra gente. Olá, Angélica, boa noite. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certinho, tava aqui. Bem-vinda! Obrigada, a gente super agradece os conceitos, a gente só tem que agradecer por poder contribuir, né? Mas a Camila então deixou aí uma pergunta, né? Qual
quais são as batalhas que a gente vai escolher a partir de agora, né, para focar e buscar o resultado. Legal, legal. Eu acho que assim, tá tudo conectado, né? Eu e a Camila, a gente sempre fala que nada é por acaso, né? Então a gente já vinha estudando um pouco de inteligência emocional, veio o teu convite e as coisas casaram, né? Eu acho que é um tema que nunca foi tão solicitado e tão importante para os momentos que a gente está vivendo agora. Acho que até para quem acabou de entrar, é legal a gente fazer a conexão do tema da live, né? Que era a empatia, né? Inteligência emocional, um caminho para a empatia, né? E até o porquê que nós fizemos essa conexão. A Kai explicou muito bem, a empatia é um dos pilares da inteligência emocional. E uma das coisas dentro da inteligência emocional que a gente precisa estar muito atento é exatamente em escolher quais são as batalhas que eu quero entrar, né? Aonde que eu vou investir energia, foco, tempo? Aonde que eu vou precisar reconhecer melhor as minhas emoções e me conectar dentro daquele ambiente para tentar solucionar um conflito, ou resolver um problema, ou trazer algo de alguma forma. E aí eu separei, assim, 6 perguntas poderosas para a gente pensar na escolha das batalhas, Flávia. E aí as pessoas que estão nos ouvindo, se elas quiserem anotar, mas acho que depois você também poderia enviar no grupo para elas, que é assim, gente, diante do cenário que a gente está vivendo agora, pensando muito que eu preciso fazer um caminho antes de trabalhar a empatia, antes de eu me colocar no lugar do outro, eu preciso fazer esse caminho comigo mesmo, né? Então, primeiro eu trabalho o autoconhecimento, a autogestão das emoções, e depois eu chego na empatia, que é onde a gente vai fechar um pouquinho o assunto da nossa live. Tem 6 perguntas que eu preciso fazer nesse cenário de caos que a gente está vivendo agora. O seu público, né, Flávia? Acho que tem bastante pessoas que são empreendedores. Eu acho que fica ainda mais aquecido os desafios diante desse cenário. Sim. E a gente consegue ser empático com tudo isso e entender, né, o quanto a gente vai precisar se reinventar. Então, assim, o foco é a gente conseguir se reinventar para crescer. E a primeira pergunta é, e aí tem uma colinha, tá, gente? Que é assim, quais são os maiores desafios que eu tenho hoje? Então, assim, vamos tentar pensar quais são os 3 maiores desafios que eu tenho hoje, assim. O que está pegando, que eu preciso olhar e entrar em contato com isso? Feita essa pergunta e conseguindo responder, qual é a batalha que está sendo enfrentada agora? Então, sei lá, eu tenho 3 desafios. E um deles, eu tô ali, mão na massa. Eu tô precisando lidar e eu tô precisando resolver. Aí eu entro na terceira pergunta, que é assim, está sob o meu controle essa batalha que eu tô encarando? Essa batalha que eu tô com a mão na massa? Gente, isso é assim, quase que o pulo do gato, assim, tipo, tá na minha mão? Com certeza. Eu vou conseguir mudar esse cenário? Porque assim, Flávia, já aconteceu comigo. Quantas vezes eu me peguei numa batalha, numa discussão, ou numa solução de alguma coisa que, uau, não estava na minha mão. E eu não entendi por que eu briguei tanto, ou por que eu discuti, ou por que eu despendi tanta energia. Eu não tinha tido esse insight. Então aí começa a conectar muito a inteligência emocional, o se conectar consigo, para depois você conseguir se conectar com o outro, né? Uma vez que eu respondo essa pergunta... Pode ser que eu responda, tá bom, beleza, tá no meu controle. Então, como é que eu faço para ser protagonista disso? Como é que eu faço para trazer isso para mim? Então, assim, lição de vida, assim, a minha avó falava isso, eu ficava um pouco com raiva, e agora eu cresci, a gente foi para o mundo corporativo, é verdade. No fim do dia, a culpa é sua. No fim do dia, a responsabilidade é sua. No fim do dia, é você que tem que resolver o negócio. Não adianta chorar, né? Minha avó falava isso, eu ficava puta da vida, era adolescente. E agora no mundo corporativo as pessoas falam isso de forma mais polida e organizada, mas é isso que elas estão dizendo, né? A gente tem que assumir pra gente, trazer pra gente. Então, assim, eu consigo ser protagonista disso? Como é que eu faço para ser protagonista disso? Agora, se eu respondo isso não está sob o meu controle, aí eu já tenho que fazer um outro caminho. Então, a quinta pergunta é assim... Como eu posso influenciar as pessoas, né? Então, pensando no protagonismo, pensando em estar no meu controle, como é que eu posso influenciar pessoas, ambiente, cenários, para fazer com que aquilo se dilua, com que aquilo se resolva? E aí, se não está sobre o meu controle, gente, eu aceito ou eu mudo? Mudo de ambiente, mudo de batalha, mudo de discussão.
ativação reticular entrando aqui, ó, mudo de foco, começo a pôr atenção em outra coisa que vai me trazer retorno. E quando a gente estudou e ouviu isso, a gente fez, uau, não é nada novo, mas a gente precisa trazer à tona, a gente precisa ter consciência dessas escolhas de batalha. Então, gente, pega isso, faz um pocket, bota ali no bolso que é assim, batalha, tá no meu controle ou não, posso influenciar, aceito ou mudo, né? E aí a ativação reticular, ela se conecta muito. Uma vez que eu olho para isso, eu consigo superar para crescer. E eu acho que tem tudo a ver com o mundo que a gente vive hoje, tem tudo a ver com o que a gente fala sobre empreender, e isso me ajuda a diminuir, inclusive, os estressores. Então, eu até pedi, enquanto você não entrava, eu pedi para o nosso público, nossa audiência, colocar aqui nos comentários quais eram as batalhas, né? E a gente tem aqui o relato da Mirella, né, falando que ela está focando em concluir agora a graduação dela, né? E que ela também está focando as energias dela como voluntária. Olha que bacana, né? Na produção de EPIs para hospitais. Então é uma forma também da gente canalizar para um lado positivo, né? E vencer essa batalha. A Amanda também colocou... Pode continuar. E aí, Flávia, eu só queria comentar, né, esse exemplo que você trouxe do trabalho voluntário, que cabe certinho no como eu posso influenciar. Então, como é que eu influencio o meio, né? Não está na minha mão a vacina, não está na minha mão uma série de coisas do coronavírus. O que está na minha mão que eu posso fazer a diferença para aquele ambiente, para aquele meio estar, né? Então, é exatamente isso, aonde eu vou investir foco, atenção e energia. Isso, muito bacana. A Amanda também escreveu aqui que o desafio é retornar para o negócio dela, né? Porque todas essas questões de saúde, segurança, é algo que preocupa, né? A gente estava falando com a Camila um pouquinho antes de você entrar, essa questão, né? Quem está trabalhando no dia a dia normalmente tem essas preocupações, né? Tem muita gente morando em hotel para não levar para casa nenhuma possibilidade, né, de contaminação. E principalmente como a Amanda trabalha no ramo de alimentação, essa preocupação é presente, né? Tanto no preparo, nas entregas, né? Então é tudo, tem que se cuidar, né, Amanda? Vale fazer o exercício aqui que a Angélica sugeriu. Ver se você tem alguma ideia para continuar ativa. Opa! Para continuar ativa, mas com todos os cuidados necessários, né? E aí, acho que a dica para continuar ativa é assim, a gente aprender cada vez mais a lidar com o imprevisível, né? Hoje a gente até botou um texto no Vida com Significado que é o de repente, né? De repente as coisas mudaram numa velocidade. Obrigada. Eu e a Ká, a gente gosta de trazer essas reflexões e a gente acha que é um respiro para a realidade do dia a dia, né? É um respiro real. E a gente estava falando exatamente disso, assim, do quanto de repente tudo aconteceu, assim, e a gente já falou isso até numa live que a gente participou, que a gente não tem precedente disso, né, Flávia? Então, tem aquela história, zona de conforto, né? Sai da zona de conforto, vamos lá para a zona real, vamos lidar com as coisas, né? Uma coisa é isso no discurso, outra coisa é isso ser jogado em cima de você como um balde de água fria. E uma coisa que a gente tem que considerar, pensando em empatia, é que cada um vai ter uma realidade, Flávia. É muito louco tudo isso, mas assim, eu tenho uma realidade do mundo corporativo conectado com vida com significado e a minha família em casa. Tem gente que tem a realidade do empreendedorismo e isso está impactando de forma absurda, né? Era a forma de renda daquela família. Tem gente que tem outros cenários que às vezes a gente não consegue nem imaginar, porque a gente não vive a realidade daquela pessoa. Como é que a gente vai fazer com tudo isso, assim? Então, a gente vai precisar muito aprender a lançar foguetes, né? Acho que seria o mais abstrato para tentar desenhar tudo isso, né? Aprender todos os dias uma coisa nova e uma coisa diferente. E o que pode ajudar a gente com tudo isso, né? É a gente tomar cuidado para não ser reativo e tentar trabalhar muito o conceito de antifrágil. Eu não vou entrar nisso porque é complexo, mas é mais ou menos eu conseguir crescer diante do desafio, crescer dentro do cenário de estresse, né? Então tem algumas etapas
que são bem legais, que é assim, diante do cenário, eu vou trabalhar na zona de curiosidade e não na zona de conforto. Então, assim, eu vejo tudo aquilo que está acontecendo, bom ou ruim, né? Estressante ou não, e eu começo a me perguntar, como é que eu resolvo, como é que eu busco? Eu começo a trazer soluções. Ontem eu vi uma reportagem de 2 cozinheiros, empreendedores, um tinha uma padaria, uma doceria, e eles começaram a fazer um leilão disso no Instagram, né? Para vender os pratos do dia. Então, eles lançavam os pratos do dia e os 5 primeiros que batiam um martelinho através do desenho fechavam o jantar daquele dia, né? Então, isso é você sair da zona de conforto, né? E ser um pouco reativo e ir para a zona da curiosidade, que você começa a olhar para o problema, começa a ser curioso sobre isso, né? E começa a conseguir fazer os movimentos. Uma vez que eu vou para a zona de curiosidade, eu vou para a zona de preparação, que é assim, morrendo de medo de dar errado, morrendo de medo de não funcionar. Mesmo assim, eu busco aprender com os erros, eu busco inovar muito rápido, eu busco experimentar muito rápido. Então, não funcionou aqui, peraí que eu vou para lá, e eu vou ajeitando. E a gente deve se lembrar de momentos da vida em que a gente conseguiu fazer isso muito bem, que é o próximo tema que eu vou entrar, que é o ciclo da ação, né? Então, a gente busca repertório. Feito isso, nessa zona da preparação e do aprendizado, em que eu vou aprendendo a lidar com os erros, eu entro na zona de superação. O que é isso? É o crescimento. Eu experimento, eu avalio, eu verifico, eu ajusto e faço tudo isso de novo, né? É onde eu entro no conceito do antifrágil. Consigo lidar. Mas isso tudo, Flávia, falando aqui parece fácil, né? Porque assim, né? É bonito o que você tá falando, né, dona Angélica? Mas assim, gente, é um exercício, tá? Você tem que dizer pro seu cérebro assim, calma. Você não vai reclamar disso. Você vai olhar para isso e ver o que dá para você fazer de diferente. Vamos ser curioso com isso? Então você vai fazendo esse caminho, né? A gente brinca do passito a passito, passo a passo, para você conseguir chegar nessa zona de superação. Cheguei na zona de superação, acabou? Não. Você vai ficar fazendo esse ciclo e você vai ver que teu cérebro acostuma a encarar a situação nesse formato. Então, assim, não vai ser fácil, mas você vai conseguir ter mais recursos, sabe? Mais alimento interno para encarar a vida dura e para encarar a vida real. Talvez, Flávia, uma das coisas que a gente mais vai precisar fazer, assim. Eu estava falando com a Camila, a nossa geração, ela é uma geração mais poupada. Sei lá, eu sou da geração Y. Não é uma geração que, sei lá, precisou ir lá na roça, carpir, plantar, não sei o quê. Os nossos pais conseguiram nos dar escola. Alguns tiveram mais desafio, outros menos. Mas os nossos pais ralaram para conseguir minimamente que a gente estudasse, certo? É mais ou menos isso que a gente tem nessa geração. Gente, eu sei que tem situações extremas, eu sei disso, mas a gente percebe que tem uma concentração aí. Então, talvez a gente nunca lidou com nada tão árido, né? Com nada tão ácido quanto a gente está lidando agora. Então, a gente vai precisar a história do ganhar corpo. Mas bacana, Angélica, essa questão do conceito do antifrágil, porque eu vi muita semelhança com os princípios que eu trabalho de design thinking, de inovação centrada no usuário, né, de Lean Startup, enfim, que é você ter muita curiosidade, se questionar, né, não sair de um problema que foi dado e sair atacando esse problema, mas realmente ir explorar se faz sentido aquele problema mesmo para ser resolvido. Depois, experimentar bastante, então, como que a gente pode prototipar soluções diferentes, avaliar, né, aquela solução antes de você sair gastando tempo e dinheiro para desenvolver, algo que às vezes nem é o que o público espera, e levando isso rápido para o meu mercado, então avaliando isso, né, e fazendo esse ciclo quantas vezes forem necessárias para que a gente tenha um produto ou um serviço memorável no mercado, digamos assim, né. Eu achei legal porque tem uma certa semelhança. Sim, sim. E no fim do dia, Flávia, de verdade, é a mesma coisa alocada com propósitos diferentes, né? Você viu que está muito conectado? Eu escolho as batalhas, eu preciso trabalhar como que eu vou lidar com isso. Então, eu vou para essa zona da curiosidade, da experimentação, do acerto e do erro. E aí, eu entro naquilo que eu preciso ter muita consciência, que é o ciclo das ações, né? Então, é aquela história que eu sempre erro na mesma coisa, eu sempre faço do mesmo jeito, e eu fico naquela repetição. Então, dentro da inteligência emocional, eu preciso ter muita ciência do meu ciclo das ações. E aí, com certeza, você falando do Design Thinking,
você vai lembrar de alguma teoria ou de algum método, ou algum processo de ferramenta que conecta com o ciclo das ações. Por quê? O que é o ciclo das ações? Como é que a gente funciona, né? Tudo que a gente faz, a gente gera um resultado. Então, a nossa live aqui está gerando um resultado, né? Somos pessoas otimistas, né? Somos brasileiros e a gente está acreditando que são ótimos resultados, né? É para isso que a gente está aqui. Mas está gerando um resultado. Bom ou ruim, está gerando um resultado. Da onde que vem, Flávia, esse resultado que a gente está gerando, né? Vem do nosso repertório. Vem da nossa bagagem. O que é repertório? É bagagem, né? Aquilo que a gente vai carregando ao longo da vida. Então, desde a nossa infância, essa bagagem já é construída, né? É a referência que a gente vai construindo. O guia de solução de problemas, eu não sei onde isso tá, acho que no Lean Manufacturing fala disso, acho que no Design Thinking deve ter alguma coisa, mas é quase que um guia de solução de problemas. Você vai acessando lá na sua mala o que você tem na bagagem lá que pode te ajudar a lidar com aquelas situações, né? É o que te dá músculo, né? É o que te dá força. E as crianças, desde muito pequenas, elas vão sendo expostas a situações, alguns mais ou outros menos, elas vão, né, criando músculos, porque elas vão lidando com coisas que frustram, né? Mais ou menos, em algum momento da vida a gente se frustra com algumas coisas, né? Então você vai ganhando esse músculo e vai gerando essa bagagem, você vai gerando esse repertório. Desse repertório, acontece as famosas crenças, né? Então a gente fala das crenças limitantes, aqueles viés que a gente traz das coisas e tal. O que são essas crenças, né? São os pensamentos e verdades que são construídos a partir desse repertório. Então é a forma como a gente vive e olha para as pessoas, para o mundo, para as coisas, né? A forma com que eu enxergo, é quase que a interpretação, né? Então olho para a Flávia, partindo da minha bagagem, eu tenho crenças que eu construo, né? E que eu vou fazendo sobre a Flávia. Então, são os pensamentos e verdades que criamos sobre nós, mundo e pessoas. Aí, beleza. Então, tá bom. Eu tenho lá o resultado que eu gero. Eu tenho lá o meu repertório, que é a minha malinha, minha bagagem que eu carrego desde criança. Disso, né, surgem as crenças. E o que acontece com tudo isso? São as famosas atitudes, né? Então, dessas crenças surgem as atitudes, que aí eu fecho o ciclo, que vai para o resultado que eu gero. O que acontece nisso tudo? Eu preciso ter consciência, Flávia, de qual é o resultado que eu estou gerando, qual é o repertório que eu tenho para me ajudar a lidar com esse resultado que eu estou gerando, né? Que crenças que eu carrego junto para eu verificar que atitudes que eu estou tendo, percebe? Vamos olhar o cenário de coronavírus, ou o cenário de empreender um negócio, ou o cenário de fazer alguma coisa, sei lá, diferente, fora da caixa, não sei. Eu preciso saber como eu funciono. No fim do dia, como que eu funciono? Né? Qual que é o meu ciclo de ações? Será que eu preciso transformar esse ciclo de ações, criar novos repertórios, buscar novas coisas para conseguir sair disso e gerar um resultado diferente, né? Então, é a consciência disso. E pensando em prática, gente, tenta fazer esse exercício de escrever que resultado que você está gerando, qual é o teu repertório, o que você tem de história, o que você tem de bagagem, né? Que você acaba utilizando dentro do cenário que você está vivendo. Lembra lá das batalhas, né? Então, dentro das batalhas que você está lá vivendo, que crenças que tá sobre isso? São crenças que ajudam ou são crenças que te limitam, né? E aí você observar um pouco das atitudes que você tá gerando disso, assim. Tenta fazer um pocket disso. Aqui a gente tem 1 horinha, né, Flávia? Mas dá para aprofundar nesse conteúdo, assim, de forma incrível, assim. Eu sou muito fã do ciclo das ações, assim, porque te ajuda a falar, opa, talvez eu não esteja gerando o melhor repertório. Tem outros repertórios que podem me ajudar a pensar diferente sobre esse problema, por exemplo. Que legal. Não tinha pensado nesse ciclo. Já estou aqui mapeando o meu. E aí, Flávia, pode perguntar se quer questionar. Não, pode continuar. Não, eu ia falar que a gente está falando de tudo isso para chegar na empatia, né? Então, a inteligência emocional, um caminho para a empatia. A Camila trouxe muito bem os pontos sobre a IE, quais são os pilares, falou do olhar, do foco e da atenção, né? E a gente fala das batalhas, do ciclo das ações, e tudo isso para aí sim, chegar na empatia. Percebe que tem um pre-work muito grande?
eu preciso saber como eu funciono, eu preciso saber quem sou eu preciso saber o que me move, né? Por que que eu fico mais bravo com pessoa X do que com pessoa... Eu lido melhor com uma situação A do que uma situação B, para depois eu me colocar na escuta para o outro, né? Porque a empatia é Sem se dúvida. colocar no lugar do outro e conseguir viver, né, em aspas, o que o outro está vivendo, né? Então eu preciso fazer um exercício disso para eu ter uma consciência social, conseguir fazer leitura do ambiente, leitura das pessoas, né? Leitura do meu cliente. Vamos pensar no empreendedorismo, né? Para eu conseguir fazer leitura do meu cliente, eu preciso trabalhar o autoconhecimento, né, e essa gestão das minhas emoções. Então, por isso que a gente falou de tudo isso para chegar na empatia em si, né? E quais são os 4 passos, assim? Tem 4 passos para tentar ser um pouco prático e não trazer tanta teoria, para eu conseguir trabalhar essa empatia com as pessoas. Gente, só não esquece que antes desses 4 passos tem aí as batalhas, tem o ciclo das ações, tem essa necessidade da gente trabalhar o autoconhecimento, tá? Isso é super importante. Então, assim, deixa eu pegar minha colinha aqui dos 4 passos, que eu acho que é super legal. Primeiro passo. E aí é legal porque é live, né? E a gente pode falar, gente, fica tranquilo, a gente não precisa decorar todas as coisas, né? Às vezes a gente tem medo de se arriscar, de fazer as coisas, acho que é até legal para a gente falar para os empreendedores, né? Às vezes a gente fala, não, mas tem que ser tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Não, tá aqui, ó. Estamos fazendo uma live, aquilo que eu sabia, que se, é 4 passos, é 4 pontos, é 4 não sei o que, gente, minha memória, ela não é boa, eu assumo isso, tá tudo certo, eu não devia dizer isso pro meu cérebro, mas eu digo. E aí eu faço as colinhas, eu aviso todo mundo que eu tô colando. Então vamos lá. 4 passos para a empatia. O que que a gente precisa saber? Eu preciso primeiro saber ter uma escuta limpa. Isso é muito difícil. Enquanto eu tô ouvindo, eu tô julgando. Enquanto eu tô ouvindo, eu tô pensando em outra coisa. Então, por isso a ativação reticular, né? Por isso que eu preciso trabalhar esse foco e essa atenção, essa base neural para a atenção, né? Para eu poder chegar lá na empatia e realmente conseguir exercitar a empatia. Primeiro passo, então, é a curiosidade. Por que que a dica boa é a curiosidade, Flávia? Você começa a me contar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, sou agitada. Você começa a me contar alguma coisa. Dependendo do que você está contando, eu corro o risco de começar a pensar em outra coisa. Agora, se eu falo para o meu cérebro assim, seja curiosa com isso que a Flávia está contando, eu começo a me instigar e aí eu começo a ouvir você com foco e atenção, né? Eu começo a trabalhar a ativação reticular. Beleza, então escuta ativa, né? Eu vou trabalhar essa escuta ativa e aí o próximo passo é eu conseguir entender o sentimento da pessoa, que é mais ou menos assim, o que que ela tá querendo me dizer com isso, né? Ou não que ela esteja querendo dizer para mim, mas que sentimento que tem nessa fala, que sentimento que tem nisso que ela tá trazendo. A gente vê muito isso no mundo corporativo e talvez atendendo clientes também, né, Flávia? Que é assim, por que que de repente essa pessoa está se demonstrando mais irritada nessa fala? Ou por que que de repente ela está mais entusiasmada? Eu consegui fazer a leitura do outro, né? Eu consegui acessar esse ambiente do outro, né? O que que ele está querendo dizer com isso? Então vamos lá, escuta limpa, né? Bota a tática aí de ser curioso. Aí eu vou pro processo de entender o sentimento. O que que a Flávia está querendo dizer com isso, né? Por que que ela está com isso? Qual é o sentimento, né? E validar. Então aqui tem uma técnica que é assim, Flávia, eu tô entendendo, me parece que você tá um pouco aflita com esse assunto. Ou me parece que você ficou muito entusiasmada com essa conversa. Isso ajuda você a validar. Não é que você tem que adivinhar, mas você vai fazendo perguntas que ajudam a validar para você entender o sentimento, né? O que está sendo trazido nisso. Aí o terceiro passo da empatia é eu saber a necessidade do outro, né? Então, é investigar o que que ele está precisando, né? O que que ele precisa. Por que que ele está me contando isso? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir, né? E aí eu vou para o quarto passo, que é a ação de pedido, que é assim, eu posso te dar um conselho, então, diante de tudo isso que você está me trazendo? Ou eu posso te fazer uma provocação, que é assim, o que que você vai fazer com tudo isso que você está me contando? Como é que eu posso te ajudar a colocar isso em ação? Porque aí você fecha um ciclo para esses passos da empatia, porque às vezes dá a impressão que exercitar a empatia no dia a dia é você ouvir, né? E fechou, né? Vou ouvir, olha, entendo, Flávio, o que você está sentindo. Tamo junto, tô aqui com você.
Mas é mais do que isso, é você ajudar, às vezes, a pessoa a conseguir identificar o que ela está sentindo, né? Então, assim, hoje eu tô meio mal, aconteceu tal. Mas o que será que aconteceu? Quais foram as coisas, né? Enfim, você vai ajudando a pessoa a se organizar com tudo isso. Então, esses 4 passos da empatia nos ajuda a realmente se colocar no lugar do outro. Porque olha o exercício que eu estou fazendo para entender tudo que você está vivendo. Então, isso passa a ser real, passa a ser verdadeiro, passa a ser genuíno. Nesse momento, eu me desconectei totalmente de mim e consegui me conectar com você. Mas, de novo, eu só consigo fazer isso se eu tiver, né, um autoconhecimento sobre mim, se eu tiver gestão das minhas emoções. Senão, eu entro junto com você no processo, eu entro junto com você em tudo que está acontecendo e acabo não exercitando a empatia. 2 pontos importantes, Flávia. Empatia, escolha. E não dá para ser empático o tempo todo, tá? Eu acho que são 2 coisas importantes, assim. Tem alguns momentos que você não vai conseguir ser empático porque você tá tão envolvido com aquele cenário quanto a pessoa que tá te trazendo o ponto. E tá tudo bem. Só seja honesto com você mesmo de dizer, agora eu não dou conta de ser empático, se distancia, né? E de repente, num outro momento, você se conecta com aquela pessoa, com aquele cliente, com aquela situação ou com aquele momento. E a empatia é uma habilidade, ela precisa ser treinada, precisa ser desenvolvida, né? E precisa ser vivida todos os dias para a gente conseguir se aprofundar e ganhar esse músculo quando a gente fala dessa habilidade tão importante no nosso dia a dia. Ai, que legal, Angélica. Obrigada por compartilhar os 4 passos. E é interessante, né? Porque a gente fala muito da questão da escuta ativa, de estar ali presente, do silêncio, que às vezes é importante a gente deixar, né? Até para outra pessoa refletir e a gente não ter ansiedade de querer completar aquele silêncio com alguma coisa que às vezes está desconectada do que a pessoa tá passando. Mas é legal colocar esse 4º ponto, que é o da ação, né? Que é o você sugerir alguma coisa, que é o você... Chegou o seu momento de falar e de participar ali naquela conversa, né? Teve todos aqueles 3 momentos onde a outra pessoa estava ali e você estava 100% focando nela, mas se ela está trazendo aquilo para você, você também tem que dar um retorno, né? E é importante ter esse 4º passo da ação. Muito legal, acho que das lives que a gente teve até hoje, acho que foi a primeira vez que a gente tocou nesse assunto, né? Uhum. Ganhar empatia e ir conquistando isso, e percebendo e ir aprofundando, mas que sim, tem um momento onde a gente pode retornar e deve retornar, né, para a pessoa. Sim. Muito bacana. E aí é um retornar muito genuíno, assim, tá, gente? Precisa ser humilde. Você não vai retornar sendo dono da verdade. Lembra do ciclo da ação? Que você tem lá a tua bagagem, teu repertório? O teu retorno também é em cima da sua bagagem, em cima do seu repertório. Por isso você precisa conhecer bem como é que funciona o seu ciclo de ação. Senão você pode trazer algum repertório que também não vá contribuir com aquele momento que a pessoa está vivendo. Tá tudo muito conectado. E aí, para fechar, falar, quanto mais eu exercito a empatia, melhor eu trabalho a consciência social. Quanto melhor a minha consciência social está desenvolvida, melhor a minha leitura de cenário, leitura de pessoas e até o enfrentamento de problemas muda. Então, assim, cabe no mundo corporativo, cabe no empreendedorismo, cabe nas relações familiares. É algo que a gente deveria ter aprendido desde muito pequeno, né? Que é conseguir se colocar no lugar do outro, tentar viver o que o outro está vivendo, sempre dentro das aspas, né? Tentar entender isso para conseguir evoluir e ajudar as pessoas que estão ao seu redor a evoluir também. E você falou, né, que tem que ser algo que a gente tem que aprender desde sempre. Aí o comentário, né, da Amanda, que trouxe um pouco antes, falando que quando ela foi mãe, essa questão toda de inteligência emocional mudou muito, né? De como você lidar até com os filhos. Isso é importante também em várias esferas, não só nos negócios, né? No familiar e tudo mais. Então, Isso que você falou da mãe, eu não sei como que a gente está de tempo, mas posso fazer? Eu tenho uma bebê de 2 anos, acho que dá para fazer uma associação bem legal. 2 minutinhos. Tá bom, juro. Lembra que tem a questão do repertório e da bagagem? É um bom exercício de desenvolvimento de empatia. A primeira reação com a criança é você trazer tua bagagem e teu repertório, que nem sempre é o ideal.
E aí você se depara com aquela situação e tenta exercitar diferente, né? Poxa, como que eu me sentiria se alguém falasse dessa forma comigo, né? E aí você para e muda a forma de conversar, ou de lidar com aquela criança, ou de reagir àquele choro. Então, acho que a maternidade ou convívio com crianças pequenas, né, nos ajudam a trabalhar um pouco essa consciência, sim, da empatia e da inteligência emocional, viu? Deu menos de 2 minutos. Legal. Então, acho que a Camila vai entrar agora para fazer o fechamento, certo? Sim. Então, E Angélica, aí, muito obrigada. beijo. Foi um prazer, pessoal. Adorei estar aqui com vocês. E aí, acho que a Camila vai super, com certeza, fechar com chave de ouro. E até a próxima live, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Flávia. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Então, vamos aguardar a Camila. E o que mais, pessoal? Alguma dúvida que vocês querem fazer antes da gente terminar? Se quiserem deixar algum comentário, é o momento. Enquanto a Camila não entra, dá para vocês irem escrevendo. Eu que agradeço, Mirella. A Priscila também que mandou um elogio, deixa eu agradecer, aproveitando. Oi, Camila. Volta, Flá. Bem-vinda. Obrigada. Acho que para a gente fechar, tem muita coisa para colocar aqui. Depois a gente vai compartilhar no seu grupo do Telegram, com as pessoas que participaram da live, porque a gente separou diversos livros para fortalecer o olhar, né, para o nosso autoconhecimento, para entender aquilo que a gente conecta conosco mesmo, para depois fazer as conexões empáticas com o outro. E eu acho que neste momento, né, acho que tudo isso que a gente trouxe já era muito importante. E agora, nesse momento de crise, onde as nossas emoções estão afloradas, né, onde tudo acontece de maneira muito incerta, a gente não sabe como está sendo amanhã, a gente está vivendo um dia de cada vez, é importante fazer a leitura das nossas emoções diariamente. Né? Então, entender aquilo que a gente está sentindo naquele momento, para a gente se conectar melhor conosco e para a gente fazer as conexões valiosas e significativas com o outro. Então, tem várias formas da gente resgatar essa conexão com a gente mesmo, né? Estava conversando com a Angélica, né? A gente estava falando da diferença da meditação e do mindfulness. Então, a meditação eu vou buscar a calma dentro de mim. Se eu acordo, se eu estou muito ansiosa com alguma situação, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, por que eu não paro um pouquinho para meditar? Ou se eu preciso de foco, eu vou buscar o mindfulness, as técnicas de mindfulness para eu focar e fortalecer aquilo que eu preciso fazer, para eu ter atenção concentrada ali, focada naquelas atividades. Eu vou buscar uma atividade física, né, para eu me despertar, para eu estar bem comigo mesmo, buscar uma alimentação adequada. E eu vou buscar as conexões com o outro, principalmente nesse momento. Então, ter muita transparência e clareza com o cliente, né? com aquele outro profissional que a gente está lidando no dia a dia. Se eu tenho alguma dúvida, se surgiu algum ponto, pergunte. Seja verdadeiro, seja genuíno nessa parceria. Com certeza, as pessoas estão lidando com situações que elas nunca lidaram. Então, a gente vai precisar conversar muito com o outro para fortalecer essas conexões, né? E esse vínculo só se potencializar. O óbvio é esquecido, né? Tem muita coisa que a gente fala, é óbvio. Ele não vai esquecer. A gente tem que resgatar os óbvios, que principalmente num cenário como o que a gente está vivendo, talvez o óbvio não seja tão óbvio assim. Então, a gente tem que fazer alguns resgates. Identificar algumas oportunidades. Quanta coisa a gente não está aprendendo, né? Eu acho que, assim, tem um caminhão de Sem dúvida. que a gente tem ao longo desses quase 2 meses que a gente está vivendo essa vida de cabeça para baixo, né? Então, ficar muito atento para as oportunidades que estão ali disfarçadas ou que a gente não está enxergando.
Quanta gente não está enxergando novos negócios, criando novas formas de fazer as coisas. A gente fazia de um jeito, hoje a gente não pode fazer daquele jeito, a gente está usando da criatividade, né, para potencializar até o nosso negócio, né? E tomar muito cuidado. Quanta gente fazendo máscara, quanta gente ajudando como voluntário, como a própria Mirella, né? E como o comentário, né, da mãe que disse que está tendo que lidar com um filho pequeno, então a gente vai ter que escolher as batalhas. Talvez a gente não consiga equilibrar todos os pratinhos, a gente vai ter que priorizar e é fazendo toda essa reflexão, esse autoconhecimento que a gente vai entender o que faz sentido agora, o que é prioridade nesse momento, onde a nossa vida, trabalho e casa, ela tá junto, né? Então, e um último ponto que eu acho que é muito importante é como que a gente se comunica com o cliente. A gente está deixando a emoção aflorar nessa comunicação, né? Eu e a Angélica, a gente elencou vários livros e um deles é a Comunicação Não Violenta, que a gente gosta muito. Depois a gente vai deixar para você compartilhar com o pessoal, mas o quanto de emoção que eu estou colocando nessa comunicação no dia a dia com o meu cliente, com as pessoas que eu me envolvo. Então, tudo isso faz parte de um autoconhecimento, de uma inteligência emocional que a gente vai fortalecendo e vai trazendo para criar as conexões e a empatia necessária para os vínculos e fortalecimento da relação com o cliente. Ai, que legal, Camila. Uma última perguntinha aqui, ó, da Mirella, que ela perguntou como que, em relação à autogestão, como saber se existem maneiras mais adequadas de reagir a situações que são gatilhos? No caso, ela está falando de conflitos no trabalho. Eu acho que aí a gente tem que entender muito o quanto a gente está reagindo àquela emoção, o quanto que para mim aquilo afeta, né? Então, como que eu respondo aquele sentimento que num determinado conflito ele surgiu, para eu conseguir entender melhor esse gatilho e me preparar para ele. Então, é muito de exercício de autoconhecimento mesmo, né? Eu vou parar para entender o quanto aquilo influenciou numa resposta mal dada, no calor da emoção, no momento onde eu respondi totalmente com a emoção e não com a razão, e trazer isso para um exercício posterior, porque talvez a situação que aconteceu já foi, né? Não tem como resgatar, mas eu vou ter consciência de que aquilo foi um gatilho para despertar uma emoção que causa em mim. E aí eu vou aprender a lidar com essa emoção quando ela aparecer de novo. Então, esse exercício de conhecer esses sentimentos que as situações do dia a dia trazem para mim é um exercício para eu me fortalecer cada vez mais e me preparar, porque num segundo momento, quando essa emoção aparecer de novo, mediante um gatilho que surgiu, eu vou conseguir diminuir a ansiedade, trazer a razão e tomar uma decisão, responder de forma mais racional e não usando o calor daquele sentimento que despertou em mim. Então, eu acho que é muito exercício, é muito autoconhecimento e essa inteligência emocional que a gente vai se fortalecendo à medida que eu tenho consciência que aquele sentimento, aquela emoção pode surgir. Opa! Travou o vídeo da Camila. Camila? Oi, voltou? Camila? Tá me ouvindo? Oi? Não? Não tô te ouvindo. E a Camila saiu. Tava com 1 hora, mas enquanto a Camila não tenta entrar de novo, acho que ela vai entrar. Vamos lá.
Olha, tem 30 segundos. Gente do céu. Isso nunca aconteceu, olha que legal. Camila, a gente tem 20 segundos, então eu queria aproveitar para te agradecer de coração, você, Angélica, muito obrigada por estarem aqui com a gente, também a nossa audiência, obrigada por mandarem perguntas, comentários.